E nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A gente vai começar hoje falando das raízes de iniquidade. Então, só para quem não estava, quem estava, acho que a maioria estava na aula passada, na semana passada, que eu comecei a falar do mundo espiritual, onde eu falei sobre o mundo, né, da luz, o mundo das trevas, ó, o pessoal entrando aqui. E eu falei, né, que no mundo espiritual existem leis, acho que quem estava aqui semana passada lembra, e que a gente, assim como nós temos leis no nosso mundo aqui natural, nós temos também no mundo espiritual. E quem que determinou essas leis? Deus, né? Porque ele é justiça, né? Ele é amor, mas ele é justiça. E dentro dessas leis, muitas vezes a gente não entende como que funciona no mundo espiritual. E quando a gente fala de pecado e fala de raízes de iniquidade, raiz de amargura, que vocês devem ouvir eu falar bastante, a gente vai entender como que funciona no mundo espiritual essas leis. Porque aqui no natural a gente sabe, né? Você cometeu uma infração aqui, o que acontece? Você vai sofrer as penalidades. Mas no mundo espiritual também é assim, só que muitas vezes a gente não tem noção. E como a gente vai estudar todas as raízes agora de iniquidade, vocês vão conseguir ter noção do estrago que acontece quando a gente infringe leis espirituais. E hoje eu trouxe a primeira raiz que nós vamos estudar. E por que eu vou trazer uma raiz de cada vez? Porque o assunto é denso, é longo, não dá para você explicar raiz em todas as raízes em uma aula. Para ficar bem explicado, você ler na palavra, onde a palavra diz, aonde fala sobre os pecados e as consequências dos pecados, né? Bom, então acho que todo mundo já entrou, eu vou fazer uma breve oração e já vamos entrar no assunto, tá bom? E eu hoje tenho uma novidade, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês eu montei uma aulinha, então a gente vai ficar mais didática hoje aqui com vocês, tá bom? Então vamos orar só para a gente começar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por essas mulheres que vieram aqui hoje, disponibilizaram o seu tempo para estar aqui, todas nós reunidas, para aprender mais da tua palavra. Espírito Santo do Senhor, que nesse momento o Senhor traga para elas o entendimento, traga o coração, a mente e os ouvidos abertos para entender o que o Senhor tem para nos entregar hoje. Espírito Santo de Deus, traga para mim também, explicar de uma maneira muito clara, de uma maneira simples para que elas entendam, porque esse assunto do mundo espiritual é um assunto difícil, Senhor. Então me ajude, Espírito Santo. Me ajude aqui a transmitir o que o Senhor quer que elas entendam, Pai. É assim que eu oro e peço que o Senhor me conduza, que o Senhor me use esta noite aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, meninas, começando. Eu vou compartilhar com vocês já uma tela. Então, só para assim, resumir do resumo. Nós, na semana passada, falamos do mundo espiritual, que é um assunto que muitas vezes nos traz um pouco de medo, mas não precisa ter medo, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus de aliança, e nós só temos coisas boas para aprender. Porém, a gente precisa saber das leis que regem esse mundo espiritual, tá? E aí, como eu trouxe na aula passada, falando do mundo espiritual, eu falei que ia trazer sobre as raízes, né, os pecados que trazem consequências para nós, ok? Então, hoje eu vou falar sobre a raiz da iniquidade, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quem quiser anotar, anota, porque é um material, assim, que vai, talvez, ajudar vocês, quem trabalha também com discipulado, pode usar esse material, assim, vocês podem anotar, tá bom? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Ficou melhor aí? Todo mundo tá vendo? Peraí, gente. Peraí. Deixa eu só aqui. Pronto. Acho que vai ficar melhor assim. Ok.
Então, raiz de iniquidade. O que é raiz de iniquidade? E assim, quem tiver pergunta, eu vou explicar um pouquinho, a gente vai parar, a gente vai fazer as perguntas, tá? Porque não saiam daqui hoje com dúvidas, ok? Não saiam. Então, raiz de iniquidade. Raiz de iniquidade são pecados que eu falei na semana passada, são pecados encobertos. São pecados não confessados, muitas vezes por nós, porque a gente talvez ache, a gente não sabe que a gente está pecando, né? Ou pecados, peraí que a gente querendo entrar, ou pecados praticados pelos nossos antepassados, né? Pelos nossos pais, avós, enfim, e que não foram confessados. E que a gente viu na aula passada que nós herdamos heranças, né, de pecados geracionais. Nós herdamos, a gente viu na palavra. Eu não disponibilizei o estudo, primeiro, porque esse assunto no espiritual eu não quero deixar gravado, porque tem muita especulação em cima disso. Segundo, eu esqueci também de pôr para gravar, então a aula passada não, nem eu tenho a aula passada que eu dei. Mas se alguém tiver dúvida hoje, pode perguntar, a gente volta um pouquinho no assunto, tá bom? Então vamos lá. Então, raiz de iniquidade são pecados encobertos, praticados por nossos antepassados, que recaem sobre nós muitas consequências, a gente vai ver sobre isso hoje, ou pecados que nós praticamos e que também nós não confessamos, ok? E hoje a gente vai ver uma dessas raízes, são 10 raízes que nós vamos ver durante esse tempo que a gente vai estar aqui juntos, tá? Então, hoje eu vou falar sobre ganhos ilícitos, que é um pecado que abre portas para o inimigo cobrar essa dívida, né, que a gente faz. E hoje a gente vai entender sobre isso, onde está isso na palavra, tá? Então, o que é ganho ilícito? Às vezes pode ser, muitas pessoas não sabem o que é. Ganho ilícito são ganhos por meios escusos, não lícitos. Ganhos por meio da injustiça, ganhos ilícitos mesmo, né? Também conhecidos como enriquecimento ilícito, sobre a obtenção de vantagens ou uma riqueza de forma ilegal, né? Isso aqui eu tirei, né, do dicionário, o que quer dizer ganho ilícito, né? Então, tudo que você gera prejuízo a alguém, que você gera, quando uma pessoa ganha, a outra perde, de uma forma injusta, é ganho ilícito, ok? Então, nós vamos começar, e agora eu quero fazer bem dinâmico esse nosso estudo hoje. Eu quero começar pedindo para vocês quem que gostaria de ler essas 3 passagens aqui. Salmos 45, do 6 ao 7, Salmos 23 e Efésios 3, 14 e 21. Quem se candidata a ler esses versículos para mim? Vamos ver. Aí, quem quiser ler, pode abrir sua Bíblia. E pode. Aí, Amanda, quer ler? Qual que você quer ler, Amanda? Quem que vai? Ó, Amanda lê os Salmos 45, pode ser? Quem quer ler os Salmos 23? E quem quer ler o Efésios 3? Rita. Então, a Rita leia Salmos 23. Sim, eu leio o Salmo 45, é isso? O Salmos 45, você vai ler do versículo 6 ao versículo 7, Amanda. A Rita vai ler os Salmos 23. E quem quer ler o Efésios 3, do 14 ao 20? Tá, ok, pronto. Então, vamos agora começar. Então, quem que vai começar? Amanda começa pelos Salmos 45. E vocês vão acompanhando, abram também na Bíblia de vocês, vão acompanhando esses salmos, tá bom? Então, pode começar. O teu trono, ó Deus, subsiste todo o tempo. Sem cedro de justiça é o cedro do teu trono. Armas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ok. Muito bem. Espera aí, gente, que tem gente atrasada, aí eu tenho que parar aqui para abrir.
Ok. Então, agora, Salmos 23. É a Rita, né? Isso, posso ler? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Maravilha, lindo esse salmo, né, gente? Maravilhoso. Lindo. Ok, quem ficou de ler o Efésios 3, 14, 21? Eu, Pode ler. por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém, amém. Gente, Salmos 45 falou sobre, para a gente lembrar, né, quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus soberano, maravilhoso, não é? Salmos 23, que ele nunca vai nos faltar, que ele sempre vai estar nos amparando, que ele sempre nos ama, que ele é justo, né? Ele ama a justiça. Isso é o Salmos 23. E o Efésios 3, 14 a 21, ele fala do quê? Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não é? Então, por que eu trouxe esses 3 salmos para a gente? Só para a gente ver quem é Deus, que Deus é bom, que apesar de ele ser justo, que às vezes a gente não entende as justiças de Deus, mas ele nos ama, ele é justo, tá bom? Então, marque esses salmos para vocês relerem depois, quando vocês tiverem assim meia desanimada com Deus, ou questionando Deus, leiam essas passagens, tá? Então, hoje o nosso foco vai ser a raiz da iniquidade aqui, né? E nós vamos fazer o que hoje? Que eu vou falar de ganhos ilícitos. Nós vamos limpar essa raiz. Então, se tem alguém aqui hoje que está com essa raiz, que vocês vão identificar se vocês estão ou não, tá? Hoje nós vamos arrancar. E quem que arranca, como a gente viu na aula passada? Quem que arranca as raízes? As nossas raízes, está lá em João 15, né? Deus, porque ele é o pai e ele é o agricultor, né? Então, hoje nós vamos nos limpar, né? Gente, tem gente querendo entrar ainda. Nós vamos nos limpar, na verdade, de todas as raízes, mas hoje eu vou falar só de ganhos ilícitos, tá? E nós vamos ver tudo na palavra, tá? E tanto, voltando a falar, de que vocês abriram portas para essa raiz, como também os seus antepassados, tá? E, assim, eu não sei nas igrejas que vocês estão frequentando, né? Mas a gente quase não vê falar muito sobre isso, né? Sobre pecado, as igrejas, porque as igrejas, quando fala de pecado, os crentes, ó, saem correndo, né? Ninguém gosta o pessoal quer só falar de
de coisas boas que vai ganhar, né? De prosperidade. Mas pecado ninguém gosta. Agora eu vou abrir em João 10:10. Vocês abram na Bíblia de vocês. João 10:10. Que é a nossa palavra, é o nosso estudo-chave aqui hoje, tá? João 10:10. O que fala em João 10:10? Então, vamos lá. Eu vou ler, tá, gente? Vê se na Bíblia de vocês, a minha versão NVT. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem está falando aqui? Jesus, né? Então, quem é o ladrão? O ladrão é o diabo. Esse versículo, assim, é para vocês decorarem, né? Ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Hoje, como nós vamos ver a raiz de ganhos ilícitos, nós vamos nos ater aqui pelo ladrão. Porque o que o ladrão faz? Ele nos rouba. E essa raiz abre porta para essa atitude aqui do diabo. Ladrão, tá? Essa raiz, ela faz abrir isso, ok? Agora, Deus vem para nos dar, Jesus, né? Vem para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, muitas pessoas confundem, acham que é uma vida rica, cheia de grana, bem-sucedida. Não é bem isso que a palavra nos ensina. Na verdade, tem vários tipos de interpretações. Eu posso ter uma vida abundante, eu não posso não ser milionária, mas eu posso ter saúde abundante, eu posso... A abundância, na verdade, eu resumiria em uma palavra, que é paz. O que a gente mais quer é ter paz, não é? Quando a gente não tem avareza dentro de nós, quando nós não temos orgulho, a gente não se importa tanto com a questão do dinheiro. O dinheiro é bom, a gente precisa, mas o que importa é a gente ter paz, estarmos bem com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor bem, né? Termos uma qualidade de vida boa, né? Livre de doença, com saúde. Eu acho que isso, né, define a vida em abundância. E eu pergunto para vocês, se Jesus está afirmando aqui que ele veio para nos dar vida em abundância, eu já falei isso na aula passada, vocês acham que essa vida abundante, ela não tem que ser vivida aqui, nesse mundo natural, nesse tempo que nós estamos aqui na Terra? Eu acho que sim. Porque lá na eternidade, que é o nosso foco, é a nossa direção, o nosso caminho, né, o nosso destino, lá nós vamos ter vida abundante, tá mais que óbvio, né? Então, se eu quero ter paz, saúde, alegria, tudo de bom.com, eu quero viver isso aqui. Porque lá, isso aí já está certo, que nós vamos ter, não é? Na eternidade. Então, por que nós não... Se ele veio para nos dar essa vida, por que nós não estamos tendo essa vida? Por que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida miserável, contando as moedinhas? E eu vou me ater aqui mais na raiz que nós vamos falar hoje. Não vou abrir para todas, mas vamos falar mais a parte financeira, tá, gente? Porque é o nosso assunto hoje. Por que nós estamos catando moedinha todo dia? Por que nós nunca temos dinheiro para comprar as coisas que a gente gosta? Por que a gente está sempre endividada? Por que a gente precisa pedir dinheiro emprestado, porque senão não dá? Por que a gente não ganha o suficiente? Por que trabalha e o dinheiro entra, mas sai tudo, não para? Por quê? Vocês não se questionam? Eu creio que muitos aqui se questionam, né? Porque eu vivi um tempo da minha vida assim. Eu trabalhava e entrava dinheiro, mas saía mais rápido que entrava. E muitas coisas aconteciam para elevar o dinheiro. Não é porque eu gastava, eu esbanjava. Não. Aconteciam coisas assim, principalmente roubo. Eu fui muito assaltada na minha vida. Muito. Eu tinha uma loja, veja que já ouviu essa história, eu tinha uma loja de produtos naturais,
produtos saudáveis, assim, que eu sempre estive envolvida com essa parte de alimentação que eu gosto. E eu tinha uma loja muito grande e eu fui assaltada durante 7 anos. Eu tive essa loja. Eu fui assaltada 10 vezes nessa loja. Eu fui assaltada 10 vezes. E eu não entendia por quê. Das mais variadas formas de assalto possíveis. De mão armada, revólver na cabeça, de funcionário, de pessoas que entravam de noite pelo teto, destruíam a minha loja, de funcionários, enfim, né, de arrombar a porta. E eu não entendia na época por que eu era tão assaltada. E tudo, na minha vida as coisas não iam, eu não conseguia prosperar. Eu não era falta de trabalhar, porque eu sempre tive muita, sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, sabe? Sempre busquei, nunca tive preguiça de trabalhar, sempre, enfim. E hoje eu entendo, né? E hoje eu arranquei essa raiz da minha vida, né? Então hoje as coisas mudaram para mim, né? Hoje eu consigo prosperar na minha vida financeira, né? Eu tenho uma vida nessa parte, eu arranquei todas as raízes depois que eu entendi como funciona o mundo espiritual. E aí eu queria perguntar para vocês que estão aqui, gente. Eu atendi uma menina essa semana passada, ela veio tão desesperada. Ela falou assim: eu não sei mais o que eu faço. E ela contou mais ou menos a história, né? O que aconteceu, e ela está na mão de agiota. Ela está totalmente desequilibrada, está com ansiedade, está tendo pânico, porque ela não sabe mais o que fazer. Ela trabalha e ela nunca consegue prosperar. Ela sempre está endividada. E sempre acontece alguma coisa. Quando sobra um dinheirinho, quebra um negócio, quebra o carro, quebra não sei o quê, tem que prestar ali. Quem passa por isso, gente? Quem está passando por problemas nesse nível? Fala aqui no chat para mim, só para eu saber. Ou vocês estão tendo uma vida abundante aí? Vamos ver. Quem quiser falar, fala no chat, tá bom? Melhor. Vamos ver aqui no chat. Aqui, gente, vocês podem falar, vocês podem se abrir. Aqui é um lugar, é uma sala de cura. E quando a gente fala, a gente cura. Então, aproveitem, tá? Aqui, ó. Quando eu era criança, a Viviane. Quando eu era criança, a casa do meu pai era assaltada frequentemente. Olha aí. Tawane, tá passando por isso. Quem mais tá vivendo uma vida de escassez? Está vivendo uma vida que não sobra dinheiro, que está vivendo uma vida que não entende o que acontece, que o dinheiro entra, sai, que você vê a sua vida assim, não consegue prosperar, trabalha. Quem mais, gente? Pode escrever. Vamos interagir. Eu quero conhecer vocês para ver como que vocês estão, porque às vezes eu estou falando de um assunto que você está tudo bem, vocês estão prosperando. Meu pai nunca conseguiu prosperar. Amanda. Rita, estou liberta nessa área para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, Rita. Vai dar testemunho depois, hein? Angélica, sim, porque aqui está assim, eu ganho de um lado, quebra algo do outro. Parece que quanto mais eu ganho mais no trabalho, mais as coisas acontecem. É isso mesmo. Quebra as coisas, carro, enfim. Isso mesmo, gente. Sim, financeiro está ruim. Isso mesmo. Então, essas coisas que vocês estão... Podem escrever se vocês quiserem, tá? Porque a gente vai pegando a história de cada uma para a gente poder construir aqui tudo o que vocês vão aprender. Então, o que aparece, né? O que não aparece? A raiz. Mas o que está aparecendo quando a gente vê essas coisas acontecendo na nossa vida, a gente não entende? É o fruto. Né? Toda raiz, como a gente falou lá na aula semana passada, toda raiz dá fruto. A raiz ninguém vê, mas o fruto a gente vê, não é? A Adélia falou, eu não sobra nada, pelo contrário, sempre falta para pagar os compromissos. Exatamente. Eu vivi, gente, por muitos anos assim. Assim, foi muitos anos dessa maneira, sabe? Eu não era por falta de trabalhar, mas não sei o que aconteceu, que as coisas não dava, não ia. Eu sempre estava pegando empréstimo para cobrir uma coisa, cobrir outra, e aí eu inventava coisa nova, e coisa não ia, né? E aí eu envolvia até outras pessoas. Enfim, então,
Hoje nós vamos entender o porquê disso e nos libertar disso, em nome de Jesus. Quem está aqui hoje, gente, se vocês carregam essa raiz, vocês vão se libertar, eu creio. Porque Jesus falou lá, e nós lemos, né? Acabamos de ler João 10:10, eu vim para dar vida e vida em abundância. E vida em abundância é você ter uma vida aqui, pelo menos, de paz, prosperar, porque, né, Deus, ele não odeia. Ele quer que você prospere em todas as áreas, tá? Mas quem que tá roubando? Quem que veio para roubar, matar e destruir? Entende como as coisas vão começar a fazer sentido para nós? A Shirley falou, sinto paralisada, não consigo romper. Ok, muito bom. Então, vamos para o próximo slide. Agora, vou passar aqui para vocês. Bom, já li João 10:10, agora vamos lá, de novo. Eu quero alguém para ler 1 Timóteo 6:10. Nós precisamos ver tudo que nós estamos falando na palavra, para vocês entenderem. Alguém que se candidata para ler 1 Timóteo 6:10, Deuteronômios 28:12, Mateus 6:24. E eu vou ler Gênesis 12, ok? Então, eu aguardo vocês abrindo aí. E, gente, as outras vão acompanhando também. Abram todas as Bíblias de vocês, tá? Então, primeiro nós vamos para 1 Timóteo, ok? Quando todas estiverem achadas, a gente vai começar. Rita vai ler 1 Timóteo. Ok, Rita. Quem vai ler Deuteronômio 28? Primeiro Timóteo. É bom que vocês vão aprendendo a manusear a Bíblia, quem não está acostumado, né? 1 Timóteo. Quem vai ler Deuteronômios? Ninguém, gente? Quem achar aí? Deuteronômio, quem quer ler? A Rita quer ler? 1 Timóteo 6:10. Tá. E a Rita vai ler, então, Deuteronômio. Não, a Rita vai ler 1 Timóteo. Isso. Quem vai ler Deuteronômio? Deixa eu ver quem levantou a mãozinha. Rosana. Rosana vai ler, então, Deuteronômio, Rosana. E mais uma pessoa, quem foi? Não estou vendo aqui. Ah, Shirley. A Shirley. É a Shirley? Ou a Viviane? Não, a Shirley. Não, não é a Shirley. Quem que levantou a mão, gente? Eu não estou vendo aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui só está a Viviane. Bom, vamos começar então, depois a gente acha. Então, 1 Timóteo 6:10. Pode ler, Rita. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o que vocês ouviram aí? Que o amor ao dinheiro, tá? Não é ao dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque tem pessoas que falam, mas ser rico é pecado. Não, é amar o dinheiro que é o problema. Não é problema de você ser rico. Aliás, Davi foi muito rico, e Davi foi o homem segundo o coração do Senhor. Então, é o amor a ele, tá? Ok. Então, a gente precisa sempre entender o que a gente está lendo. Agora, Deuteronômios 28:12. Quem vai ler? Deixa eu só ver a tradução das duas que eu tenho aqui. Qualquer Deuteronômios 28. 28:12, né? Uhum. Deuteronômio do Antigo Testamento. Tá. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado.
Olha que promessa, gente. Isso é uma promessa do Senhor. O Senhor lhe abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão. Não vão pedir emprestado, vocês vão emprestar. Olha, essa é uma promessa do Senhor. Então, por que você está vivendo nessa pindaíba? Se Ele está prometendo, você vai emprestar e não tomar emprestado. Então, só para vocês ir vendo como, né, Deus é bom. Mateus 6, 24. Gente, Deuteronômio 28, orem. Eu indico que vocês peguem esse versículo e orem no secreto de vocês sobre essa promessa, sobre a vida de vocês. Porque Deus está prometendo aqui. Olha que promessa. Se apeguem nessa promessa, declarem essa palavra no secreto de vocês. Eu declaro, Senhor, que o Senhor vai abrir as portas do céu, o seu bom tesouro. Declare essa palavra. Tem poder, declaração da palavra, tá? Mateus 6, 24. Eu posso ler, André? Pode ler, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, lembra que a gente falou na aula passada? Existe dois mundos, espiritual, né, da luz e das trevas. O nosso coração tem um trono. E nesse trono, só quem pode estar sentado é Jesus. Só que muitas pessoas colocam outro Deus sentado, que é o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Está lá em Mateus, né? Acabamos de ler. Então, nós não podemos, o nosso coração, nós não podemos servir a dois senhores. Não existe tons de cinza. Lembra que eu falei que é preto ou branco? Não tem meio termo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não tem um pezinho lá e outro cá. Então, se eu não estou servindo ao meu Deus, o meu Senhor, se eu não estou fazendo todas as coisas que Ele me pede para fazer, eu estou servindo ao outro Deus. E não dá para servir dois. Ok? Ficou claro isso para vocês? Tudo bem. Eu vou ler agora Gênesis 12, que é o nosso texto-chave aqui para nós. Vocês vão entender hoje muito sobre essa questão das heranças, tá? Então, preste atenção. É Gênesis 12 inteiro que eu vou ler para vocês. E vou explicando aos pouquinhos também, tá? Então, fala de Deus quando Deus chama Abraão e faz a promessa para ele. Não sei se quem já leu essa passagem, é muito linda, né? Então, aqui, vamos lá. O Senhor disse a Abrão, aqui é Abrão ainda, ele não passou o nome dele para Abraão, é Abrão. Ele falou assim, saia da sua terra. Gente, peraí. Eu vou colocar, acho que eu coloquei. Peraí, eu acho que eu coloquei para vocês aqui. Eu coloquei aqui, ó. Vamos ler juntas, todas aqui? Olha só o que ele fala, para a gente ler na mesma linguagem. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão partiu, como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Ló era o sobrinho dele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos, tudo que ele tinha, né? Os servos que haviam agregado a sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã, aonde Deus mandou. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Gente, quando eu estiver lendo, fique imaginando, assim, né? A gente tem que ficar imaginando. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então, o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa,
entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu, ele estava indo, né? Estava viajando, imagina quanto tempo que ele demorou, era longe, é um pouco longe. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher. Peraí, só um pouquinho, eu vou dar um tempinho aqui, gente, para falar uma coisa para vocês. Para a gente entendendo devagarinho, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O que Deus fez aqui com Abrão? O que Deus fez aqui? Aqui começou a promessa da salvação. Ele usou Abrão. Aqui começou tudo, né? Porque daqui que vai começar vai vir Jesus dele aqui. Deus aqui fez um chamado radical para Abrão. Deixa a tua terra e vai. Pega tudo essas traias e vai. Então, ele sai da tua terra. A minha outra versão fala, sai da tua terra, né? Da tua parentela, da casa do teu pai e vai. Então, foi uma ordem de Deus, né? E mandou ele para onde? Para uma terra que ele ia mostrar, né? Olha lá. Então, partiu, sai da parentela do seu pai e vai à terra que eu lhe mostrarei. Então, quer dizer, Deus ainda não falou, vai ser tal lugar. Ele ia mostrar. Então, Abrão saiu assim, meio sem rumo, né? Na confiança do Senhor. Ok? Peraí que tem alguém me chamando. Vou dar um tempinho aqui, peraí. Alguém querendo entrar. Aí eu tenho que parar. Então, até aqui tudo bem. Vocês viram que ele estava cumprindo uma ordem de Deus. Porém, o que ele fez no meio do caminho? Ele ouviu que estava com fome lá onde Canaã, onde que Deus estava mandando ele para lá, certo? E aí o que ele fez? Ele foi obrigado a ir ao Egito. Eu não sei se na versão de vocês aí tá falando que tá obrigado, né? Aqui na outra versão, como que tá aqui? Deixa eu só ver. Peraí, só para eu ver aqui. Depois Abrão partiu dali, indo na direção de Negueb. Ok. Aí aqui na minha assim, tá? Havia fome naquela terra de Canaã, né? E assim, Abrão foi para o Egito para ali ficar, como tá aqui. Então ele foi para o Egito, onde ele viveu como estrangeiro. Então aqui, gente, aqui nesse momento, o que aconteceu? Abrão desobedeceu a Deus. Então já começa a ver aqui né? Ele não fez o que Deus mandou. Porque ele viu que tinha fome, ficou com medo, né, de não ter comida. Ele pegou e foi para o Egito. Aí eu falo, foi para o Egito que Deus mandou ele? Não. Ele nem consultou a Deus, né? E ele foi aonde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, é a mulher dele. E vão matar eu, né? Vão me matar para ficar com você. Ele falou isso com ela, né? Então ele falou assim: diga-me, portanto, que você é minha irmã, e eles pouparão a minha vida, e por sua causa me tratarão bem. Quando você lê essa história, você não acha estranho? Imagina você saindo de viagem com seu marido, e aí você tem que parar para um lugar, e o seu marido vira para você e fala, ó, eu tô correndo risco de vida, então eu vou falar que você é minha irmã, que você é muito bonita, e eles vão ficar com você, eu vou dar você para eles para poupar a minha vida. Como será que se ia se sentir? Né? Então, aqui ele já praticou um pecado,
né, dando a mulher dele para um outro homem. E olha lá, de fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Olha o benefício aqui que ele ganhou por dar a mulher, falar que é a irmã, né? Então ele deu a mulher dele. Mentiu. Teve mentira aí. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Pausa aqui. O que aconteceu com o faraó? Ele teve pragas terríveis, né? Imagina as pragas que Deus mandou. A culpa era do faraó? Ele era culpado por estar com a mulher do outro? Não, porque ele achou que era irmã. Tá vendo como a gente, muitas vezes, a gente sofre consequências de um pecado que nem foi a gente que cometeu? Aqui a gente já vê isso aqui. A gente precisa ler a Bíblia com olhos de ver. Então, aqui o faraó recebeu uma consequência de um pecado que não foi ele que abriu essa porta. Ok? Foi quem? Abrão. Né? E vamos continuar. Então, por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Imagina, lembrando, gente, não sei se todo mundo sabe dessa informação, a Sarai, ela era estéril. E aí a gente vê aqui até a providência de Deus, né? Será que ela não é... depois que ela foi ter o filho lá, velha, lembra que ela deu risada da promessa que ela ia ter um filho? Será que Deus já não providenciou essa esterilidade dela por esse tempo para não encher a terra de faraózinho? Porque ela foi mulher do faraó por um bom tempo. Então ela teve que se deitar com o faraó. Agora imagine essa mulher. O que ela deve ter sentido, né? Em relação a Abrão. Eu creio que eu acho que ela não foi feliz, não. Ela não foi feliz para ser mulher de ter que deitar com um homem que ela, né? Mas aquele tempo, como que ela, a mulher tinha que aceitar o que Abrão falou. Então, ele devolveu a mulher. Porque como que Faraó soube que ela era mulher de Abrão? Porque naquela época existiam os magos, os sábios, devem ter falado para ele: olha, né, é mulher do cara, está acontecendo tudo isso. Aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. Mandou chisparem de lá. E o faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os bens que ele já tinha ganhado. Ele ficou rico, Abrão. Ele ganhou muita coisa. O faraó encheu ele de coisa. E o faraó não tirou nada. Olha a misericórdia de Deus aqui. Né? Misericórdia. Deus não deixou o coração de faraó assim... Teve misericórdia para ele ainda sair de lá com rico, né? E mandou ele para fora. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos. Eliezer de Damasco, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Então, Abrão está reclamando com Deus que a Sarai era estéril. Agora, por que será que era estéril, né? Será que é por causa do, né, que ele queria estar com o faraó? A gente não sabe, são os mistérios. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. E em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Olha a promessa aqui, né? Para a vinda de Jesus. Aqui já está começando a se cumprir. E Abrão creu,
no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. Aqui a gente lendo essa história, né? Vamos ver aqui. Vamos continuar. Peraí. Voltando aqui, só um pouquinho, que eu já fui por 15, tá? Vamos voltar. Aqui, a gente leu a história de Gênesis 12, aqui a gente viu que Deus mandou Abraão para lá, ele foi, desobedeceu ali, mudou o curso por causa da fome e tal, fez o quê? Colocou a mulher lá, enfim. A gente acha, daí vem o capítulo 13, aí fala da história de Abraão e Ló, que eles se separaram, aí vem depois Deus promete a Abraão a terra de Canaã, certo? Aí vem a guerra no capítulo 14, depois vocês leiam aí na Bíblia de vocês, vem a guerra de 4 reis contra os 5, capítulo 14, aí depois vem Ló preso, até o capítulo 14 não acontece nada, parece que nada aconteceu, que Abraão fez o que fez, ficou por isso mesmo, ok? Tá. Aí a gente leu agora no 15, que é no capítulo 15, que vocês quiserem abrir aí no capítulo 15, que é a aliança que Deus faz com Abraão, que eu li aqui com vocês essa parte. Então, parece aqui que está tudo bem. Só parece, tá, gente? Porque aí nós vamos dar continuidade à leitura e nós vamos entender o que Deus vai fazer aqui, tá? Então, na verdade, Deus, ele foi muito misericordioso com Abraão, ainda que Abraão, de deixar ele sair com muitos bens, não falou nada, só que aqui ele vai fazer aliança com Abraão. E a gente vai ler aqui, tá? Então, até aqui vocês entenderam, né? Ele ainda manteve a promessa aqui com Abraão. E agora, continuando o capítulo 15, a gente vai para o versículo 8. Olha o que Abraão perguntou. Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato, né? Que é o filho que ele tinha prometido. E aí o Senhor respondeu. Traga-me uma novilha. Agora aqui, Deus vai começar a fazer aliança com ele, porque Deus é um Deus de aliança. Ele tem aliança com a gente, né? E são alianças, tem várias alianças que Deus faz. A Bíblia toda são 7 alianças. E aqui é uma delas. Então ele fala assim, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. E em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades de lado a lado, assim, né? As aves, porém, não cortou ao meio. Aqui, gente, hoje nós fazemos contratos, né? A gente assina contrato quando a gente vai comprar, vender alguma coisa. Aqui, nessa época, a forma de eles fazerem contratos, que eles chamavam de alianças, é dessa forma, com animais, com sangue, tá? Tudo com sangue. Então, as aves de rapina mergulharam as aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo. Agora, olha, presta atenção nessa parte, gente. E uma escuridão apavorante desceu sobre ele. O que Abraão fez aqui? Dormiu. Deus fez com que ele dormisse. Então o Senhor disse a Abraão, olha, gente, até me arrepia. Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia. O que é forasteiro? Escravos. Onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Lembra que o que é 400 anos? Até a 4ª geração. Lembra que a gente estudou no estudo passado? Visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Só para fechar. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, 400 anos, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs,
veio a escuridão. Abrão viu o fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Ali Deus estava fazendo aliança, tá? Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira do Egito, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, caduceus, hititas, fariseus, refraíns, amorreus, cananeus, gigabeus e jebuseus. Ok? Então, só voltando aqui, gente, olha só. Aqui, Deus fez a aliança prometendo que ele iria dar a terra para o povo, certo? Porém, ele falou aqui que essa frase, muito, não sei como está na Bíblia de vocês, mas ele fala aqui, ó, no versículo 12, ele fala, esteja certo, ou seja, vai acontecer. Esteja certo de que seus descendentes serão escravos, forasteiros, eu não sei como que está na palavra, na Bíblia de vocês. A minha outra versão fala assim, ó, fique sabendo, com certeza, está falando aqui, que a sua posteridade, né, os seus descendentes, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, vai ser escrava, e será afligida durante 400 anos. O que quer dizer isso, gente? Deus não esqueceu o que Abrão fez lá atrás. Não esqueceu. E porque Deus é um Deus de justiça. Então, Abrão, ele pecou, né? Ele entrou uma raiz lá no coração dele, né? Ele ofereceu, ele fez a mulher dele adulterar, ele mentiu, né? Quantas coisas que ele praticou ali. Foi, de certa forma, avarento para ganhar coisas, né? Porque ele saiu muito rico de lá. Então, ele praticou não confiou no Senhor, que se o Senhor falou que ele ia mandar para uma terra, ele não era para ter parado ali. Ele era para ter confiado que ele não ia passar fome. Mas ele desobedeceu, ele fez do jeito dele. E Deus é justo. Só que Deus aplicou aqui a justiça, porém, olha a promessa, que ele ia ser muito próspero. Ia se passar esses 400 anos, mas eles iam prosperar muito na terra. Tanto é que o descendente ia vir dele. Né? Então, gente, isso aqui faz a gente refletir em várias coisas. Em várias coisas. Que tudo que nós fazemos tem consequências. Pode, talvez, não vir para nós a consequência, mas vai vir para os meus descendentes. Tudo que fizeram lá atrás, os nossos antepassados, tem consequências. Se eles não... Porque aqui nessa época não tinha Jesus, né? Para ele ir para a cruz e pedir perdão. Aqui não tinha, eles não tinham isso. Então, o que acontece? Os pecados que são praticados pelos nossos antecedentes, né? Da nossa geração anterior, eles não caírem sobre nós, mas pode cair sobre nossos filhos. Porque isso a gente não tem como saber. Mas quem que aplica essa justiça? Deus. E aqui, ele aplicou. Ok? Agora vamos abrir lá em Êxodo 20. Um pouquinho mais para frente. Êxodo 20. Nós vamos ler rapidinho. Do versículo 3 e 6. Eu vou ler para vocês. Olha o que ele fala. Não tenho outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem, escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, e nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Por quê? Porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Então, ao mesmo tempo que Deus faz justiça para as coisas que ele odeia e que a gente pratica, o que alguém pratica, né? E a gente acaba, às vezes, recebendo essas consequências, ele é mais misericordioso do que justiça. Porque é terceira e quarta geração, né? Que ele visita a iniquidade, mas ele abençoa 1000 gerações, né? Só para a gente ver aqui. E Romanos 2:11, vamos abrir rapidinho lá em Romanos 2:11. Vou anotando aí na Bíblia de vocês, para vocês saberem. Romanos 2:11, olha o que ele fala. Peraí que eu estou em Coríntios, aqui tem Romanos. Aqui, né? Romanos 2:11. Ele fala assim, ó. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Por que eu trouxe esse versículo? Abrão podia ser o chamado que fosse, o homem escolhido para a promessa se cumprir, mas ele não foi imparcial com Abrão. Ele não foi. Ele foi justo. Porque Deus é um Deus de aliança. Se ele falou, está falado. Então, quando ele não quebra aliança com a gente que quebra com ele. Então, se ele falou, quando ele fala das suas leis, ele não quebra. Então, aqui ele não poupou nem Abrão, tá? Então, eu trouxe isso aqui para a gente ver como que Deus trabalha, né? Para a gente entender. E aí eu quero saber de vocês vão falar aqui no chat para mim agora, quais são agora, depois que vocês entenderem, eu acho que não sei se vocês já sabiam dessa história, já tinham lido, se já tinham lido com esses olhos. Qual é o seu sentimento agora? Se você entendeu o que eu li, se você tem dúvida, qual é o seu sentimento agora quanto ao que a gente acabou de ver, como Deus age? E não é para ter medo, gente, porque ele é muito misericordioso, né? É para entender como que funciona as leis e as alianças, né, com Deus. Qual é o seu sentimento? Alguém pode falar aqui para mim? Vocês estão vivas, gente? Fala, responde aí. Uma aguinha. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Justiça. Justiça, isso. Vocês acham que Deus está errado, gente? Qual que é o sentimento que vocês tiveram, assim, de ver essa história? Êxodo foi o 20. Isso, foi o Êxodo 20, versículo a partir do 3, tá? Qual foi o sentimento? Ou vocês estão impactados aí? Alguém já tinha lido essa história com esse olhar, entendendo o que Deus fez? Então, vocês perceberam que Abrão, no início, ele honrou, né? Deus mandou, ele saiu, foi direitinho, até a metade. Depois ele desviou um pouquinho, né? Então, no início ele foi, né? Aí depois ele agiu com o quê? Com a justiça própria. Ai, mas eu vou passar fome. Peraí, deixa eu mudar um pouco os planos. Deixa eu aplicar minha justiça própria aqui. Não é assim que a gente faz? Já tinha lido, Angélica, essa história, mas já tinha percebido o porquê que Deus trouxe essa justiça? Você já tinha entendido da onde veio a raiz disso? Que foi pela desobediência de Abrão? Vocês já tinham percebido isso, gente? Às vezes não é quem erra que paga, exatamente. Às vezes não é. Eu nunca tinha, a Amanda nunca tinha. E o sentimento que vocês tiveram agora, qual é, gente, lendo isso? Qual é o sentimento? O que vocês precisam entender, gente? Que Deus não é um Deus mau. Ao contrário, Deus é tão misericordioso que ele, quando a gente começa a entender, ele usa essa forma de nos... Não é punição, é porque é justo. Ele é justo. Ele usa até para nos trazer para perto dele. Sabia? Ele usa isso para nos, talvez a gente... Ó, quantas pessoas estão aqui hoje buscando, né?
Porque, às vezes, através do nosso sofrimento que a gente se aproxima do Senhor, às vezes, não é isso? Não é assim? Sentimento de arrependimento, a Rita, Deus é justo, Deus é justo. Então, aqui, Abrão, ele não pensou em voltar em nenhum momento, né? Só que ele já abriu uma porta aqui. Ele abriu uma porta porque ele não confiou no Senhor. Então, foi uma desonra a Deus. Quando nós desonramos a Deus, gente, toda vez a gente desonra a Deus, a gente abre portas. E a desonra, quando entra na nossa vida, ela não entra assim, dormi, acordei, já estou uma mulher totalmente desonrosa. Não, a desonra é sutil, ela vai entrando devagar na nossa vida, né? Ela é um processo gradual. E essa desonra, quando a gente vai praticando desonra em todas as áreas, mas hoje a gente está falando só aqui da parte dos ganhos ilícitos, a gente vai se afastando do Senhor. Nosso coração vai se afastando. Quando o coração vai se afastando, entra a raiz de amargura. A raiz de amargura é um estado do coração de afastamento do Senhor. E aí um abismo puxa o outro abismo. Você vai começando a desonrar aqui, aí vai puxando outro ali, e vai indo. Né? Não é assim que acontece? Quando você vê, você está totalmente na lama. Por isso que a gente tem que vigiar. Assim foi com Eva, lembra? A Eva deu trelinha lá para a serpente, não vigiou, deu trelinha, o que aconteceu? Entrou a desonra, entrou o pecado. E nós estamos nisso hoje por causa disso, por causa do pecado deles, né? Olha a bagunça que eles fizeram. Então, a primeira porta que Abraão abriu foi o quê? Mudar o rumo, não ir aonde Deus estava mandando ele ir. Ele voltou para o Egito, abriu uma porta. Qual foi a segunda porta que Abraão abriu? A segunda porta que Abraão abriu foi o quê? A proposta para Sarai. Vamos e viemos, gente. Que proposta indecente. Se o seu marido vira para você e falar, você vai lá ficar com o homem lá pra gente. Eu não sei, eu não aceitaria. Eu não aceitaria, mas naquele tempo vai saber o que, né? Então, a segunda porta foi essa. Então, entrou adultério ali dentro. Então, o plano, ele constituía no quê? Né? O que Abraão fez? Ele tomou o quê? Uma decisão. E qual foi? Foi de ir lá para o Egito, né? Desobedecer. Então, ele desonrou, se afastou do coração do Senhor, né? E deu um jeitinho, né, gente? Ele foi dar um jeitinho, como muitas pessoas às vezes dão um jeitinho aqui, um jeitinho ali, para dar para amenizar. Só que ele esqueceu que tinha Faraó no Egito, né? Quando chegou no Egito, ele deu um jeitinho de sair do rumo, chegou no Egito, Faraó ia ver que a mulher era bonita e ia querer. Então ele deu mais um jeitinho, achou um jeito de tirar o dele fora, né? Então, gente, quem desonra a Deus não tem honra por ninguém. Grave isso. Depois que você abre uma porta de desonra, você abre muitas outras portas para muitos mais, tá? Preste atenção nisso. Viviane, vontade de continuar ouvindo, mas pena, vou ter que sair. Obrigada, boa noite, paz. Já saiu, Viviane, já saiu, né? Tá bom. Tudo começa com a obediência. Ele pensou só nele, nos benefícios, exatamente, só nele nos benefícios, né? Ofereceu Sarai em troca de riqueza, exatamente. Olha aí a raiz, né? Dos ganhos ilícitos aí. Perceberam? Que nem rei Davi, sempre caía, mas arrependia. Isso. Abrão entendia sobre perdão? Aqui ainda não. Aqui ainda não. Não entendia. Nunca imaginei que Abraão sofreu consequências. Imagina nós, né, gente? Se Abraão sofreu, imagina nós. Diria que a maioria das vezes a proximidade com Deus acontece no problema, exatamente. Então, Deus usa isso também para nos trazer de volta. Olha como ele é misericordioso. Porque muitas vezes, a gente precisa ir lá para o fundo do poço para a gente chegar a Deus, né? Infelizmente.
Deus é justo, mas injusto uns pagar pelos outros. Pois é. Essas são as regras do Senhor. E a gente não tem, aqui a gente não pode questionar, a gente tem que entender, né? E assim, a gente tem a opção de não, né, não pecar, e agora a gente tem a opção da cruz, né, de pedir perdão e se libertar disso. Glória a Deus que nós temos outro. Aqui Abraão não tinha, mas hoje a gente tem, né? Quem veio e pagou todas as dívidas, todas as dívidas. E é esse sentimento que eu quero que vocês tenham. A cruz, gente. Então, hoje nós temos a graça, né? A graça que veio e pagou tudo, tudo na cruz. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos confessar pecados na cruz, certo? Ok, então vamos seguir aqui para a gente ir para o final, né? Para a gente não atrasar muito, já estamos atrasados. O que não muda, gente? O que não muda dessa história toda para hoje, para a nossa realidade? O que não muda? Não muda a lei. Visitarei a iniquidade dos pais, dos filhos até a quarta geração. Isso não mudou. Porque Jesus veio para pagar o pecado de Adão e Eva. Mas ele não veio para descumprir a lei. Ele veio até assim, a regra aumentou, né? Ele veio para cumprir a lei. Então, isso não mudou, continua. Né? Agora, por quê? Como a outra falou ali, né? Ah, eu acho injusto. Por que Deus escolheu visitar a iniquidade dos pais e dos filhos? Por quê? Não sei. Não sabemos. Deus tem os seus porquês, né? Mas o que nós temos que saber é que Deus é bom, tudo nos atrai para a graça de Deus, e Ele faz infinitamente mais do que nós devíamos pagar, na verdade, né? Ele abençoa até 1000 gerações. Então, Ele é muito mais bom do que ruim, não é? Não vou dizer ruim, né? Justo. Ele é muito mais bom do que justo. Jesus é o nosso penhor, né? Deus criou um sistema de justiça e criou uma aliança que eu só preciso estar nessa aliança. Só isso que a gente precisa fazer. Simples assim. E é tão difícil às vezes, né? Então, vamos agora para as consequências financeiras, né, dos ganhos ilícitos. Então, o que é os ganhos ilícitos? Os ganhos ilícitos, vocês já viram, né? Ganhar de uma forma errada, né, sem justiça. E a gente vai ver quais são as consequências disso, né? Quais são as consequências? Por quê? É o que a gente vê, que é os frutos, porque a raiz a gente não vê, mas os frutos a gente vê. Então, gente, deixa eu só ver aqui onde que eu estou aqui. Se você vê perdas financeiras na sua vida, é uma consequência de ganhos ilícitos, ou que você abriu portas, ou que os seus antepassados abriram. Escravidão, né? Se você se sente escrava do trabalho, essa mente escrava, né? Você não é livre, você está sempre atrás do dinheiro. Eu já fui muito escrava do trabalho, eu não sei o que trabalhava, sabe? Então, eu tinha essa coisa de escravidão. Isso é uma consequência. Tem o dinheiro como seu senhor, né? Só pensa em dinheiro, tudo em função de dinheiro. Não faz nada a não ser que tenha dinheiro no meio. Você sente, sabe, que é ele que é o seu senhor. Que aí vem a avareza também, né? E o desdobramento disso é a amargura e idolatria do coração. A amargura, lembra que é o distanciamento do Senhor. Então, essas são as consequências quando temos ganhos ilícitos, quando carregamos essa raiz. Tá? Lembrando, quando nossos antepassados abriram ou nós abrimos. Tá? Então, aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Então, aqui, eu vou trazer para vocês escreverem no caderninho de vocês aí, não precisa ser no chat, não, tá? No caderninho de vocês, envolvimentos. Agora a gente entra aqui em confissão, tá? Que nós vamos fazer confissão hoje desse pecado, tá? Para nós livrar, arrancar essa raiz na vida de vocês. Escreva aí, se você teve envolvimento seu, tá? Ou se você sabe, né, dos seus antepassados, que se envolveu nesse tipo de raiz,
de ganhos ilícitos, tá? Se você reconhece isso na sua vida, escreva aí, perdas financeiras, se você reconhece falência, né? Ou sua, ou de geração passada, inclinações ou perseguições para roubo, se você tem essa inclinação, se você já praticou roubo, você conhece alguém da sua família que tem essa inclinação para roubo, para furto, ganhos ilícitos, lucros excessivos, retenção de dízimo, ganância, avareza. Retenção de dízimos, gente, fala lá em Malaquias 3:10, né? Que Deus, ele, depois vocês leiam na Bíblia de vocês, que Deus, ele abre as portas dos céus, né? Para quem dá o dízimo, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso aqui é uma das portas que a gente mais abre para nossas bênçãos, nós colhermos bênçãos, quando a gente não dá o nosso dízimo, porque a gente não devolve, na verdade, né? Só um pedacinho do que Deus nos dá, a gente só devolve um pedacinho. E Deus não precisa do nosso dinheiro, mas é uma ordem, né? Que está na palavra, que a gente precisa, na verdade, é um ato de fé, é mostrar para Deus que eu estou devolvendo porque Ele me supre, tá? Sonegação de imposto, inapropriação indébita, pegar coisas dos outros que não é seu e você se apoderar, e outras coisas. Se você identifica isso na sua vida, se você praticou alguma dessas coisas, anota no seu caderninho aí, coloca aí. E aí você vai colocar assim, se você se arrepende de tudo que você vai anotando aí, que você lembra que você praticou, ou que você sabe que seus antepassados praticaram, você coloca assim, se você se arrepende, escreve aí, eu me arrependo pelo envolvimento meu ou dos meus antepassados com essa raiz. Você escreve, eu me arrependo. Se alguém quiser fazer essa confissão aqui, pode fazer também, tá? A gente está no meio de, né? Se quiser, semana passada teve uma pessoa que fez ela está aqui? Quem confessou semana passada? Você está aqui? Quem que era que foi? Não lembro o nome. Fez uma confissão, achei muito genuíno da parte dela. E eu creio que ela foi liberta. Quando a gente confessa, a gente foi para fora, a gente ora, a gente consegue fechar essa porta no mundo espiritual. E aqui eu coloquei assim, se ainda que você não aplique na sua vida de forma pessoal, tudo que a gente está vendo aqui, né, por sua responsabilidade, porque você praticou, você abriu essa porta, tá? Escreva que se você se reconhece, né, e se arrepende pela raiz dos seus antepassados. Se você não praticou nada disso, não praticou esses pecados nessa área, nessa raiz, coloca que você se arrepende pelos seus antepassados. Coloca aí no seu caderninho, tá? E agora eu vou abrir para perguntas, gente, para a gente poder ir para a fase final, que vai ser a oração, tá? Mas antes de orarmos sobre essa raiz na vida de todas aqui, a gente vai orar juntas. Eu quero saber qual é as dúvidas que vocês têm para a gente poder tirar. E aproveito, porque eu não vou falar mais sobre isso, tá? Dessa raiz. Pode colocar aqui as dúvidas. Eu que confessei fornicação, sim. Ai, Lígia, que bom, Lígia. Eu creio que você está muito melhor. Depois você dá seu testemunho aqui. Credo, não quero mais desobediência. Na verdade, a gente tem que buscar santidade, né? Sem santidade ninguém verá Deus, né? Pode confessar, Amanda. Se você quiser confessar, pode confessar. Então, na verdade, em relação aos meus antepassados, tá? Meu pai sempre teve muita perda financeira, meu pai perdeu 20 empregos durante todo esse período, né? E apesar disso, a gente sempre via a mão de Deus por outro lado, porque ele nunca ficava desempregado, né? Nós somos em 3 filhos, minha mãe nunca trabalhou, e rapidamente Deus provia e dava outro emprego. Mas eu nunca vi uma mudança de conduta nele, sabe? Assim, em relação a parar, analisar o que ele tinha feito de errado naquele emprego, porque sempre os empregos iam procurar ele, e aí ele acabava sempre sendo mandado embora. E eu nunca via nele
assim, dele acabar parando para pensar no que tinha acontecido. E eu acho que, assim, o principal que foi que depois disso, acho que deu uma piorada, foi quando o meu avô, o pai dele, teve uma época que veio morar com a gente na minha casa, e aí ele deu a aposentadoria dele para cair na conta do meu pai. E durante o período que ele estava lá na minha casa, deu esse dinheiro, porque meu pai pagava as contas dele, enfim. Depois ele saiu da casa do meu pai, voltou para a casa dele e nunca pediu esse dinheiro de volta, e meu pai também nunca devolveu. Ele faleceu e meu pai continuou recebendo a aposentadoria dele e não deu baixa no INSS. Depois de um tempo que minha mãe recebeu uma ligação de uma pessoa que ela não sabe quem falando sobre isso, que havia... Aí que minha mãe pegou e falou assim, quando tocou no assunto, assim, a pessoa não se identificou, falou isso para minha mãe, aí foi quando minha mãe ligou para meu pai e falou assim, mas espera aí, você não deu a baixa no INSS? Então, quer dizer, você está usando o dinheiro de uma forma ilícita. Esse dinheiro não é da aposentadoria, você não poderia mais ter usado. E eu vejo que dali para frente ficou pior, sabe? Seu pai sempre está passando dificuldade. Hã? E seu pai sempre passando dificuldade. Sempre passando dificuldade. Então quando a gente vê as consequências na prática, os frutos, né? Então, por isso que eu falei, não, quando eu estava escrevendo aqui, isso veio bem, bem forte na minha mente, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que confessar para que isso não, para ser quebrado, entendeu? Não, graças a Deus, não tem frutos em mim, graças a Deus, nem nos meus 2 irmãos, por incrível que pareça, nós somos abençoados financeiramente nas nossas carreiras e tudo, mas isso pode até a 4ª geração. Então, por isso que eu falei, isso veio forte, sabe? E aí eu falei, não, vou confessar, porque veio muito forte no meu coração, enquanto eu estava... Eu vou fazer uma oração, vou guiar vocês cada um vai confessar aí, tá? Alguém mais quer fazer pergunta? Enquanto tempo devemos conversar com nossos pecados de antepassados? Enquanto tempo? Os pecados que a gente vai confessar dos antepassados que já morreram é uma vez só. Mas, para quem está vivo, eu recomendo, né, que você confesse ou toda semana, a cada 15 dias, porque você nunca sabe as portas que eles estão abrindo. Né? Então, você sempre tem que estar fazendo a confissão recorrentemente, porque eles podem estar abrindo portas, tá? Então, eu acho que você tem que fazer. Então, gente, vão colocando as dúvidas aqui, tá? Eu queria falar só que, na verdade, Deus é um Deus de bênção e maldição, né? É uma maldição, a gente não gosta muito dessa palavra, mas né? Na verdade, é a justiça dele, né? E o diabo que vai lá cobrar a dívida, porque quem faz a dívida somos nós. Nós que fazemos a dívida, nós que pecamos, abrimos porta. E o diabo só vai lá cobrar. E lembra que a gente leu lá no comecinho? Eu vim para roubar, matar e destruir. Se eu tenho dívidas, e normalmente é na área que eu tenho problema ali. Então, se eu tenho a área, né, ganhos ilícitos, é a área do roubo. Então, ele vai agir mais ou menos nessa área na nossa vida, né? Na vida dos nossos descendentes, tá? Só que Jesus é o nosso penhor. E aí é onde nós vamos confessar, levar essas dívidas para que seja essa raiz arrancada, essa dívida paga, tá? Então, Deus, ele é tão maravilhoso que ele já criou um sistema de justiça para nós podermos confessar esses pecados, que a palavra diz, se confessar, eu livrarei de toda a injustiça, né? Então, ele criou esse sistema de aliança, né? E nós precisamos estar nessa aliança, né? Então, a fé que vocês têm, vocês precisam ter fé e precisam buscar Jesus, tá? Então, as consequências, a gente já viu, né? As perdas financeiras, que a gente já viu todas as consequências, e agora eu preciso orar sobre isso, né? Orar. E eu queria só fazer mais um adendo aqui, gente. Muitas vezes as pessoas ficam, não sei, eu achei que vocês iam trazer essas dúvidas. Já que não trouxeram, deixa eu falar. Existe hoje muitas formas de ganhar dinheiro ilícito. Cada vez está aparecendo mais,
Então, eu vou falar de uma que está bem no auge, aí todo mundo está vendo esses joguinhos eletrônicos, esses joguinhos aí que tem, inclusive, várias pessoas envolvidas aí, né? Vocês vêem na mídia, na televisão. Então, todos o tipo de jogos, né, que do azar é ganho ilícito, tá? Por quê? Jogos de azar, o que acontece? Um ganha e o outro perde, não é? E isso causa defraudação na pessoa que perde, né? E pior ainda, esses jogos, eles viciam as pessoas, né? Quantas pessoas você vê viciadas em jogos? Perdem, às vezes, tudo, perdem família, perdem tudo. Então, não é uma coisa de Deus, né? Então, é ganho ilícito. E quem que está por trás disso, às vezes são facções, são criminosos que estão por trás disso, né? Então, por isso que fala o jogo do azar, porque é muito difícil, né? Às vezes uma pessoa ganha um monte lá, você está destruindo outras famílias que perdem, né? São destruídas. E então a gente tem que começar a olhar com esse tipo de olhar para essas coisas, né? Porque tudo que vocês forem que envolve dinheiro, gente, qual que é a minha dica aqui? Vocês orarem que o Espírito Santo revele para vocês se é algo realmente que não vai defraudar ninguém, que não vai prejudicar ninguém, sabe? Que você não está prejudicando, para que você não abra essa porta na sua vida, tá? Rita, levantou a mão? Pode falar, Rita? Priscila, joguinhos. Joguinhos, tudo que envolve dinheiro, jogos, isso tudo, algo onde tem uma pessoa que ganha e outra perde, ganhos ilícitos, né? Uma questão que o pessoal às vezes fala rifa, né? Por exemplo, eu vou dar assim, a minha opinião de rifa, às vezes. Se você vai, por exemplo, te oferece uma rifa, né? E para ajudar uma pessoa que está passando dificuldade. Às vezes, você vai comprar rifa para ajudar a pessoa, ok, você pode ajudar. Mas tem que olhar a motivação por trás que você está fazendo isso. Você está fazendo para ajudar ou você está fazendo por causa do prêmio? Entende? A gente tem que ter muito cuidado com tudo que envolve dinheiro, né? Porque se você... A rifa, às vezes, era R$50. Então, porque tinha um celular, tá rifando o celular. Então, eu só vou dar o dinheiro, só vou comprar porque eu posso ganhar um celular. Senão, eu não vou ajudar. Sabe, assim, é muito delicado esse assunto de dinheiro. A gente precisa sempre orar o Espírito Santo. Porque pode estar criando ali uma raiz, né? Ali no meu coração, de amor ao dinheiro. Entende? Então, isso é muito interessante. Você vai falar alguma coisa sobre dízimo mais para frente? Então, o dízimo, o que fala a palavra lá que a gente falou ali, né? O dízimo é algo que Deus nos pede, né? Que a gente viu lá em Malaquias, né? Depois vocês leiam lá. Vocês querem que eu leia aqui, Malaquias? Deixa eu voltar aqui. Malaquias 3:10. Vou achar aqui bem rapidinho para o que a palavra fala em Malaquias 3:10. Só para vocês saberem. Anotem na Bíblia de vocês. Malaquias 3:10 fala assim. Cadê? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, que se eu não lhes abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. Ele está falando, põe-me à prova, para vocês verem se eu não vou abrir as portas do céu. E eu sou testemunho vivo disso, gente. Por muito tempo, foi até bom você falar sobre o dízimo, gente, porque eu estou preocupada com o horário aqui, que já passou, mas a gente vai falar. Eu, por muito tempo, congreguei, dava oferta, mas o dízimo eu tinha dificuldade, porque nunca sobrava. Nunca sobrava o dízimo, como que eu ia dar? Eu ia tirar da comida para dar, sabe? Mas bem, só que assim, a gente tem essa coisa, vai tirar. Só que, gente, se você for pensar bem, às vezes você precisa, às vezes, deixar de fazer algumas coisas, se você, que talvez a gente gaste demais, enfim. Mas a questão não é essa, a questão é que
que eu ganho, é Deus que me dá. Então, se ele me dá, mesmo que seja pouco, eu preciso devolver o que ele me pede, que a palavra pede. Ai, mas se me faltar, cadê a fé que não vai faltar? Ele está falando, põe a prova. É esse passo de fé que a gente precisa dar. Ai, mas eu vou tirar da boca dos meus filhos. Faça a prova. Se Deus está falando, então quer dizer, você não crê. Então, quando você não crê, aí fica difícil. E eu fui muito tempo assim. E o dia que eu entendi que eu realmente criei e que eu tinha que dar, independente do que eu tinha que devolver o meu dia, só devolver, eu nunca mais passei dificuldade na minha vida. Nunca mais, gente. Estou falando isso. E essa semana eu fiz o meu dízimo, o Espírito Santo me mandou dar o dízimo em outra igreja do pastor que eu congreguei há muito tempo, né? E eu mandei mensagem para ele, falei, pastor, o Espírito Santo mandou eu dar o meu dízimo nessa igreja. Nossa, ele ficou tão feliz, acho que eles estavam precisando, sabe? Assim, eu senti, assim, ele me agradeceu muito. E assim, Deus, ele é tão maravilhoso, gente. Até me emociono, porque ele cumpre a promessa. Então, não deixa de dar seu dízimo. Do que você ganhar, você tira 10%, eu dou 10%, né? Eu dou 10% do que eu ganho, eu mando o dízimo, tá lá, o dinheiro é dele, não importa se vai faltar, o dinheiro é dele, e acabou. Acabou. É isso, prova de fé. Então, talvez você também não prospere por causa disso. Você é avarenta. Dízimo é avareza do coração. Ai, vai faltar, é falta de fé. Tem que sair. Boa noite, com Deus. Boa noite, Priscila. Meu Deus, eu preciso ser obediente no dízimo, estou endividada. Lígia, se você realmente começar a fazer isso, depois você vai vir aqui testemunhar para nós o que Deus vai fazer, tá? O que Deus vai fazer. Ok, gente? Mais dúvidas? Alguém mais quer falar? Nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Então, agora, vocês já escreveram aí, né? Todo mundo sabe dos seus pecados, dos pecados dos seus antepassados. Essa questão de dízimo é complicada, né, gente? Muitas pessoas têm uma resistência, mas eu entendo, mas a gente precisa ter fé. Então, agora eu vou passar aqui. Então, nós vamos orar e vamos... Deixa eu só ver se eu consigo. Tem mais algum slide para passar? Acho que não. Vamos fazer oração, então. Então, vamos colocar a mão no coração. Vamos levar o nosso pensamento ao Senhor, né? Vocês vão repetir comigo uma oração que eu vou fazer. Nós vamos colocar agora os pecados nossos e dos antepassados junto aqui, tá? Nós vamos reconhecer que a palavra do Senhor é uma palavra em honra. Nós vamos reconhecer que é dele, tudo vem dele. Que o nosso escrito da dívida foi pago na cruz, né? A nossa sujeira, ela foi limpa através de Jesus, né? Não importa se fui eu, se foi o meu antepassado que abriu portas, mas Satanás, ele tá com a procuração na mão. De algum lado, ele tá com essa procuração, né? Então, nós vamos pedir perdão desses pecados com fé, tá? Porque o perdão do Senhor, ele vem através dessa aliança da graça, né? Nós não fizemos nada para merecer, nada. Mas ele estabeleceu essa aliança através de Jesus, né? E ele estabeleceu que Jesus é o Senhor da nossa casa. E que ele, só ele pode fechar essa porta. Só Jesus, através do seu sangue, né? Então, através da autoridade que ele nos dá, através do Espírito Santo, que está dentro de você, quando você aceita Jesus, isso estabelece em você a expulsão, a saída desse vínculo com demônios, porque é vínculo com demônios, com as trevas, né? Que entraram na tua vida, ou porque você abriu, ou porque abriram portas na tua vida, tá? Então, essa causa, essa maldição, que você quiser chamar, de roubo, de furto, a gente vai arrancar hoje, a gente vai cancelar e vamos religar a nossa vida na nossa descendência no reino da luz e vivermos a promessa das bênçãos até 1000 gerações que ele tem para nós, tá bom? Então vamos orar. Orar com fé, tá, gente? Orar com fé agora. Coloca aí.
tá? Porque Deus ouve, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda impureza. Então, repete comigo em voz alta aí, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque quando Jesus entra, quando Jesus está comigo, Ele coloca tudo no lugar. E a tua palavra diz que o Senhor ama a justiça. Repete. E odeia a iniquidade de roubo. Pai, eu reconheço que os meus antepassados praticaram roubo, furto, apropriação indébita, ganhos ilícitos, tiraram vantagens de pessoas, negócios desonestos, mentiras envolvendo dinheiro, prejuízos a terceiros, usurpação de heranças e tudo que envolve fraude, prejuízos. A tua palavra diz: não furtarás. E também diz que o Senhor odeia a iniquidade do roubo. E que esse pecado não confessado, essa raiz, ela está na minha vida. Porque o Senhor falou que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Pai, eu já vejo os frutos dessa raiz na minha vida. E agora, se você não vê ainda esses frutos, você vai falar: Pai, eu não vejo os frutos, tá? Eu não vejo esses frutos na minha vida, mas eu te agradeço pela misericórdia, que o Senhor não está fazendo esses frutos acontecerem. Mas você vai falar: mas eu quero reconhecer e confessar esse pecado encoberto, praticados pelos meus antepassados. E agora, nesse momento, se você também cometeu roubo, furto, você vai falar: Pai, eu me arrependo por aquele dia que eu furtei. E agora você vai começar a falar. Vai falar o que você praticou dentro desse pecado de ganhos ilícitos. Começa a confessar agora para o Senhor. Ele está te ouvindo. Nós estamos fazendo uma confissão. Esse momento é de você honrar o Espírito Santo, que te lembrou do teu pecado encoberto. Então fala para ele o pecado que está oculto na tua vida. Confessa essa porta aberta agora. Obrigada por esse momento. E agora você vai falar: Senhor, eu me arrependo dos pecados que mencionei, os meus e os dos meus antepassados, dos meus pais, para que eu seja livre da culpa, da dívida, da consequência da iniquidade, para que eu seja livre da maldição, para que eu seja purificada de toda a impureza e que eu possa viver os frutos certos, o tempo certo, de que a tua palavra nos fala. Eu peço o seu perdão, Pai, nesse momento. E eu recebo o seu perdão. Fala com fé. Eu recebo o seu perdão. Não porque eu mereça, mas porque o Senhor me escolheu me perdoar. A partir do seu amor, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. E eu agradeço pelo seu perdão, Pai. Pois eu sei que o teu perdão fecha todas as portas da minha vida.
Risca todo o escrito da dívida. Vai falar ainda comigo. E agora eu dou uma ordem no mundo espiritual. E você vai falar com o olho aberto agora, tá? Vai falar com o olho aberto. Fala com fé, na autoridade de Cristo. Todos os demônios devoradores que entraram pela porta do roubo, do furto, e que tinham legalidade para agir na minha vida, eu dou uma ordem agora para que saiam. E que saiam agora da minha vida, da minha casa e da minha descendência. E nunca mais volte. Na autoridade, no nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito imundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, para finalizar, você vai falar: Pai, me ensina a ser uma filha fiel. Fiel nos dízimos, generosa nas ofertas, justas em todas as outras transações. E eu estou pronta para fazer prova da tua fidelidade. E eu oro a tua palavra que diz que as tuas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores sejam sobre a minha vida e a minha casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu vou orar por vocês para concordar com a oração de vocês, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero orar com essas orações que foram feitas, com essas confissões que foram feitas agora aqui, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ligue no céu essa oração e eu ligo na terra, Senhor. E eu desligo todos os vínculos com a morte, com o roubo, com as trevas e com todas as portas que foram abertas, Pai. Seja lá qual geração que praticou, eu religo a vida das tuas filhas que confessaram hoje no reino da tua luz, em nome de Jesus. E eu oro para que elas façam prova da tua fidelidade. E eu declaro a vida de cada uma aqui, que elas tenham a sua mente, a mente de Cristo, seu coração, em nome de Jesus. E que a sua descendência seja abençoada, em nome de Jesus. E eu declaro sua provisão, a sua mão estendida sobre todas elas aqui, Pai. E que seu nome possa ser glorificado no testemunho delas, que elas irão dar. Eu creio, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, meninas? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Uma boa noite para todos, tá? Deus abençoe. Conseguiram? Que bom. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Gente, quem fez essa oração, conseguiu colocar tudo para Deus, eu creio que hoje fechou muitas portas aí, tá? Aliás, todas, né? Em nome de Jesus, tá? E depois eu quero que vocês tragam testemunhos, tá? Mais para frente, do que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer. Porque o mundo espiritual, ele é real, tá bom? Fiquem com Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém está com alguma dúvida? Pode fazer, tá? De nada, obrigada. Eu que agradeço vocês aqui. Até a gente demorou muito. Hoje a gente passou do limite, né? Mas era necessário. Obrigada, Angélica, Rosana. Obrigada, Ana. Chile, eu creio. Eu também chorei. Que bom. Obrigada, gente. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Depois lá no grupo, gente, depois quero ouvir os testemunhos de vocês, porque o nosso testemunho, gente, ajuda outras pessoas, tá? Eu creio que o meu testemunho do dízimo vai ajudar muito vocês aqui, tá? O meu testemunho é real, né? Eu encho a boca para falar, porque o meu Deus, ele é lindo, ele é lindo. Tá bom? Beijo, então. Fique com Deus. Até semana que vem. Tchau.